Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer aqui um pouquinho mais de conteúdo, informação, entendimento e conhecimento a respeito da sua saúde, né? Estamos aqui mais uma vez para bater esse papo, né? Explicar sobre biorreprogramação bucal, técnica da odontologia, que tem como intenção tratar e cuidar de problemas da sua saúde através da boca. É isso que eu sei fazer de melhor. Não adianta eu querer inventar moda, não. O que eu sei fazer de melhor é isso. Ajudar as pessoas a investir na própria saúde, cuidando da boquinha. É isso que a gente sabe fazer de melhor. Eu estou há um bocadinho de tempo me dedicando nisso. E vou falar para vocês que a gente está sempre trabalhando bastante, produzindo bastante, buscando sempre soluções. O que acontece com a gente frequentemente é assim, o paciente chega, por exemplo, ele veio lá para se tratar de um problema de ronco. Ele melhorou 70%, é um resultado fantástico, né? 70% é um resultado muito bom. Segundo, por exemplo, a Associação Americana de Distúrbios de Sono, se você melhorar 25%, o paciente já é dado como tratado, já pode ser considerado como tratado. No entanto, eu às vezes vejo 70% e aquilo fica preso na minha cabeça e eu fico pensando assim, puxa, o que eu poderia ter feito para melhorar ainda mais, né? O que eu poderia ter feito para que esse paciente pudesse ter o 100%? É claro que isso é um pouco utópico, né? Conseguir 100% de resultado para todos os casos, mas eu gosto de usar isso como referência, porque se eu conseguir 100% para um, eu quero tentar para o outro. Se eu conseguir para dois, eu quero tentar para mais. E nessa busca, o que vai acontecendo é que os desafios vão ficando maiores e você começa, por exemplo, a ter a capacidade de tratar casos que antes não eram tratados por meios odontológicos. Isso nos permitiu, ao longo dos anos, tratar, por exemplo, casos de apneia severa que só eram tratados por métodos cirúrgicos e agora a gente trata através de aparelhos. Eu estou divagando um pouquinho, não é o tema do nosso programa hoje, mas só para colocar para vocês a nossa forma de pensar sobre um assunto. Então, eu gosto sempre de me colocar em desafio e buscar a melhor alternativa de tratamento para aquele paciente, buscar a melhor solução para a necessidade que ele tem. Óbvio que nem sempre nós vamos conseguir os resultados todos que eu quero, mas é muito claro na minha mente essa busca de fazer o melhor para cada um daqueles que chegam até nós. E seria um prazer enorme receber você um dia lá no Odontobalance para fazer o seu tratamento. Vai ser um prazer enorme, a gente gosta do que faz, gosta de ajudar pessoas. Esses dias eu estive entrevistando alguns dentistas e eu falei, olha, para estar com a gente aqui tem que gostar de cuidar de gente, tá? Então essa é uma premissa que a gente quer, porque, aliás, falando com essa turma, eu fiquei bastante, assim, decepcionado, acho que é a palavra certa, eu não vou esconder palavras não, da forma que a odontologia está encaminhando, inclusive está tendo movimentos do Conselho Regional de Odontologia, Conselho Federal de Odontologia, para tentar minimizar os processos, porque a odontologia está ficando muito empresariada, sabe? Vê o paciente como um número, como um boleto, como dinheiro, e não vê mais o paciente com aquele compromisso de solucionar o problema dele, né? Então isso não é legal, não é uma coisa bacana, não acontece com a gente está muito focado na questão do resultado com o paciente sempre, tá? O programa de hoje vai falar sobre artrite e artrose, tá? Então hoje vamos falar sobre um probleminha. São Paulo, você se está nos acompanhando ao vivo, São Paulo está um friozinho danado esses dias. Se você estiver por aqui, se você estiver em outros lugares, pode estar quentinho para vocês, espero que sim, mas aqui em São Paulo, nós estamos aqui nesse momento fazendo ao vivo, está um friozinho danado, está perto de 10, 12 graus, que para algumas regiões não é muito, mas para o povo né, porque a gente tem algumas características interessantes, que assim,
Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, fui buscar um caminho, fui buscar um processo de crescimento, foi muito bom para mim. E a gente via, por exemplo, morando em condições simples no exterior, morei nos Estados Unidos, a gente tinha lá num apartamento muito simples um sistema de aquecimento e dava até calor, né? Dava até vontade de tomar sorvete de tão quente que ficava. Não tinha um bom controle do sistema de temperatura lá. Mas aqui, como nós temos alguns dias de frio, não é sempre, então acontece aquele fenômeno de você passar frio, porque a casa vai ficando gelada e você vai passando frio. E o corpo sofre também. E uma das áreas que sofrem com esse processo são as articulações do corpo, né? Então vamos conceituar rapidamente o que é uma coisa e outra e vamos explicar o que pode ser feito através da odontologia para ajudar você no seu processo de artrite e artrose. Então vamos lá. A artrose é um termo que ele é conhecido da seguinte forma, né? A artrose ela é conhecida da seguinte forma. É um desgaste que vai acontecendo nos seus sistemas articulares, né? As suas articulações vão se desgastando e muitas vezes o processo de desgaste que ela vai tendo criam irregularidades e essas irregularidades de desgaste natural do funcionamento, às vezes ela sai do que é o processo natural pelo fato de que você está desgastando fora do eixo ideal, né? E aí surge esse quadro que é tido como artrose. Então, é comum as pessoas falarem assim, artrose é um processo natural da idade, né? Mas e por que umas pessoas têm dores, desconforto e outras não sentem nada? Então, o processo é ir nas causas e buscar entender o porquê das coisas e tratar o porquê das coisas. E a artrite já é uma inflamação aguda do processo. Então, quando a articulação ela inflama, ela tem um inchaço, e aí o inchaço tira a mobilidade da articulação, porque você está com os tecidos todos pressionados pelo excesso, o edema, né? Que é um inchaço. E aí não tem um movimento e se vai fazer movimento fica extremamente dolorido. O que nós temos que entender desse processo? Que a artrite, por exemplo, artrite e artrose pode e devem ser tratadas pela boca. Aí você fala assim, espera aí, doutor, o senhor está misturando as coisas, não é por aí, não tem a ver com dente. Tem sim. Primeiro, você tem que entender que, na maioria das vezes, um processo de artrite, ela está associada a uma questão de infecção odontológica. Você tem que olhar para restaurações, gengiva inflamada, você tem que olhar para canais que foram tratados por técnicas antigas, porque estas alterações odontológicas vão se correlacionar nos circuitos de acupuntura e vão se manifestar em algum ponto das articulações do seu corpo, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. O seu processo de equilíbrio bioquímico digestivo começa pela sua boca. Então, a sua arcada dentária, ela controla 2 sistemas que vão interferir diretamente no funcionamento deste quadro, que é assim. Se você estiver respirando bem, todo o seu corpo tem condições de trabalhar direito. Se você estiver respirando menos do que deveria, você está em situação deficitária, tá? Em uma situação deficitária, o processo natural de manutenção do seu corpo fica comprometido. Tudo bem por aí? Outra coisa. O seu sistema bioquímico, o equilíbrio do sistema ácido básico do seu organismo, começa na sua boca, através da sua saliva. Se você tem uma condição salivar adequada, você vai ajudar o seu estômago a funcionar bem, vai ajudar o seu sistema a receber os alimentos e os nutrientes da forma adequada.
Se não estiver nessa forma adequada de equilíbrio, você desregula o processo. Então vamos lá. Se você não respirar bem e sua saliva não está bem, o seu estômago não vai conseguir fazer o metabolismo adequado das proteínas, tá? A proteína só é digerida no seu estômago, não é digerida no seu intestino. E ela, para ser digerida, precisa ter uma grande quantidade de acidez. O estômago tem que estar bem ácido. É o contrário do que nós pensávamos no passado. Então, é por isso que usar antiácidos não é uma boa ideia. Então, vamos lá. O estômago tem início na função, e se o estômago digere proteína, ele vai dar fonte para que o seu corpo consiga regenerar, tratar as suas articulações, tá? Porque ali você tem, o osso tem estrutura mineral e tem estrutura proteica. As cartilagens têm estrutura proteica, principalmente. Tem um pouco de colágeno, tem uma série de outras substâncias que fazem parte dela, mas também faz parte de proteína. Mas vamos mais profundo no processo, que você vai entender que cada célula do seu corpo, ela é proteína, né? Ela combina com outras situações, mas é uma proteína. Então, dentro desse contexto, começa pelo sistema digestivo e o sistema respiratório, que vai te dar as ferramentas para fazer a manutenção. Mas quando você tem esse sistema alterado, a regulação do sistema ácido básico no seu corpo vai mudar. Quanto mais ácido for o seu estômago, mais adequado vai ser o seu intestino. O pH do seu intestino deve ser em torno de 8, um pH alcalino, né? Esse alcalino vai fazer com que o seu sangue fique alcalino também. Alcalino é só uma expressão, tá, gente? Porque é uma expressão para para facilitar o entendimento. Mas vamos dizer que se esse sistema não funciona bem, o que vai acontecer com você é que você vai ficar com o corpo mais ácido. E as suas articulações, se elas acidificam, elas inflamam. Então, por exemplo, eu recebi algum tempo atrás, já um bom tempo atrás, uma paciente que ela sofria de dor crônica no quadril. E ela usava um par de dentaduras. Essa paciente sofria ali com essa artrite, né, no quadril, dores constantes, vivia à base de anti-inflamatório. E é claro, não dá para ficar tomando anti-inflamatório o tempo inteiro, porque ataca o estômago e também traz consequências para o organismo. Mas ela falava que ela não aguentava mais de dor. O que nós fizemos? Nós fizemos uma nova dentadura para ela. Fizemos um novo conjunto de próteses. E a partir dessas próteses, o que nós priorizamos? Ampliar nela a capacidade respiratória. Então, ela respirando melhor, ela começou a ter mais oxigênio para cada célulazinha do corpo dela trabalhar como deveriam. E estimular as glândulas salivares, né? Ela tinha uma boca mais seca. Estimulando as glândulas salivares, nós conseguimos ajudar nesse equilíbrio da acidez gástrica intestinal alcalina, e o corpo dela começou a ter uma função melhor, né? Uma função bioquímica digestiva melhor. Atuando dessas duas formas, que é onde a arcada sempre vai atuar, e ela pode atuar de forma a melhorar ou piorar, agravar ou resolver esse tipo de problema, a paciente ficou totalmente equilibrada, né? Não teve mais dores nenhuma. As dores que ela tinha, eventualmente na coluna, coisas também passaram, passou a dormir melhor, respirar melhor e ter uma melhor qualidade de vida e saúde. E é esse o nosso projeto, é esse o nosso propósito, ajudar você nesse reequilíbrio. Como eu já falei aqui em um outro programa, não se trata de cura, porque não existe cura. Cura é uma coisa que você faz ali e nunca mais vai ter. E isso não existe na nossa natureza, né? Então, por exemplo, essa paciente pode voltar a ter o mesmo quadro no futuro? Pode. E o que a gente deve fazer? Identificar qual é a causa. Quando você pega a causa, trata, reequilibra, aí você devolve o corpo em estado de equilíbrio. Quando eu falo que não tem cura, não quer dizer que não tem solução. Claro que tem solução. Mas você tem que focar muito mais em tratar as causas e não o sintoma.
Então, o que ela estava fazendo? Ela estava tratando o sintoma. Ela tomava um anti-inflamatório. Ele controlava a inflamação, mas não controlava a causa. A partir do momento que nós tratamos a causa, o problema foi eliminado, né? Eu já recebi pacientes, por exemplo, que chegaram no consultório, que se pegasse e abrisse a porta do armário da cozinha para guardar uma louça, então, sei lá, meia dúzia de pratos, um garfo, um copo, e tivesse que levantar e colocar a louça ali, ou se tivesse que mexer uma cadeira para um lado para o outro, dar uma arrumadinha na cozinha, coisa do cotidiano. Essas pessoas ficavam 2 ou 3 horas acamadas depois com dores. E a partir do momento que você reequilibra esse sistema, através da boca, por exemplo, usando aparelhos bucais, você faz com que o paciente não tenha mais esse quadro inflamatório, dolorido, articular, que a gente conhece como artrite, né? E mesmo no processo de artrose, que é muito importante, por exemplo, o desgaste vai ocorrer. Com o passar dos anos, tudo se desgasta, né? Como dizem, nada resiste ao tempo. Mas se você encontrar uma forma de que esse desgaste ocorra mais equilibrado, aí você minimiza o sofrimento que a pessoa pode vir a ter, né? Esse é um ponto muito importante para que a gente entenda. Por exemplo, a boca, ela é um dos sistemas reguladores do sistema esquelético. Se a sua arcada não estiver no equilíbrio ideal, original, você vai ter situações onde o seu ombro vai estar mais alto de um lado, mais baixo do outro, a cabeça vai estar inclinada, e esse peso vai cair, por exemplo, mais para o seu lado esquerdo ou mais para o lado direito, e aí as estruturas articulares do seu corpo vão se desgastar de forma inadequada. Quando a gente entra, seja com a prótese, ou seja com aparelhos tipo Polis, seja com aparelhos tipo Dara, nós vamos sempre buscar uma forma de reequilibrar e redistribuir esse peso no seu corpo, para que as suas articulações trabalhem da forma que elas foram desenhadas para trabalhar, e não em sobrepeso e não em sobrecarga, tá? Então, é desta forma que um tratamento odontológico vai fazer com que o quadro de artrite e artrose seja beneficiada. Compreenderam, gente? Escreve para mim depois, me diz se você está entendendo o que a gente está explicando. Se você tiver dúvidas, escreve de qualquer forma, tá? Porque eu quero entender quais são as suas dúvidas para que a gente possa colocar em palavras que fiquem melhores para o seu entendimento. Que essa é a minha função aqui. Eu estou aqui para trazer informação, conhecimento, entendimento para a sua saúde. E desta vez nós estamos explicando um assunto que acho que há muito eu não falava aqui na rádio, que é essa relação que tem a boca com o sistema articular. Então vai desde a questão do dentinho, uma inflamação de gengiva é o suficiente para exacerbar um quadro de reumatismo, né? Eu já tive a oportunidade, o privilégio de tratar médicos de reumatismo, reumatologistas de reumatismo. Por quê? Porque quando o médico ouve o que eu estou explicando aqui para eles, é fácil entender o que eu estou dizendo, porque eles entendem a bioquímica muito melhor do que eu. Então eles sabem que esse processo pode trazer benefícios e muitos deles nos procuram e a gente tem esse privilégio de tratar da saúde deles. E é claro que a gente pode também fazer a mesma coisa por você, tá? Que tal? Esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui com essa função de ajudar as pessoas a investirem na própria saúde. Vamos então aqui passar os telefones para vocês, para que você possa entrar em contato e agendar sua consulta de diagnóstico. Olha só. O WhatsApp é o 94774-4220. Vou repetir, tá? 94774-4220. E você pode usar também, se você preferir, o telefone fixo, que é o 3287-0433. Repetindo mais uma vez, ó. 3287-7010, perdão, esse é o melhor, tá? 3287-7010. Aí você pode falar conosco. E é claro que você pode sempre entrar em contato conosco através das mídias sociais.
Com frequência eu respondo o pessoal no Google, no YouTube, no Instagram, no Facebook. As pessoas vão perguntando e a gente vai interagindo e dando respostas. E é sempre legal que você coloque ali um tema. Se você fala, poxa, doutor, o senhor pode falar sobre X assunto da próxima vez? Às vezes a próxima vez não dá, que a gente já tem um cronograma, mas sem dúvida nenhuma nós colocamos na sequência aqui. Ou aproveitamos uma brechinha do programa para explicar sobre um determinado assunto. O que eu quero é que você entenda o seguinte, não é porque você não achou solução ainda que não tem solução, tá? Não é porque você já tentou de tudo que não tem solução. Porque se você não tentou tratar da sua boca desta forma que nós chamamos de biorreprogramação bucal, então você não tentou de tudo. Muitas vezes as pessoas chegam lá na clínica, na Odonto Balance, e falam assim, doutor, eu já tentei de tudo. Eu falo assim, mas é a primeira vez que você está aqui, né? Aí a pessoa dá uma risadinha, né? Que tipo assim, entendi. E eu gosto de ser o fim da linha, né? Ou seja, a pessoa já tentou de tudo, vai lá e ali não precisa ir para outro lugar. Ou seja, a gente resolve o problema lá. Porque a gente não fica simplesmente no processo. Eu indico o paciente para buscar caminhos para que ele possa se reestruturar e investir mais na saúde dele. Tá bom? Ó, quero esperar você lá na Odonto Balance para agendar sua consulta de diagnóstico. Hoje o programa falou sobre artrite e artrose. Depois, se você quiser reouvir esse programa, vai estar no YouTube, vai estar no podcast. Aliás, siga a gente lá no YouTube, vai acompanhando a gente, vai acompanhando nas mídias sociais também, que a gente vai sempre colocando conteúdo lá para vocês, tá bom? Gente, olha, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Esse assunto acho que tem bem a ver com o clima de hoje, porque a gente sabe que no friozinho as pessoas sofrem com as questões articulares. E eu espero que com isso a gente tenha trazido aqui uma nova luz na possibilidade de ajudar as pessoas a melhorar a saúde delas, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui conosco. Lembrando que o programa vem ao ar quintas-feiras, à 13h, tá bom? Tchau, tchau e até lá!